Presta atenção, daqui a pouco tem muitas outras informações aqui. Tem uma briga, gente, de uma cobra com um crocodilo. Uma imagem impressionante, aqueles registros da natureza, sabe? Foi um turista que filmou. Você imagina quem levou a melhor? Tem uma suspeita? É exatamente o que você está imaginando, é o contrário do que normalmente aconteceria. Segundo esse turista que registrou tudo, a cobra estrangulou o crocodilo. Em apenas 15 minutos depois de matar o bicho, ela engoliu completamente o adversário. Esse vídeo correu o mundo, impressionou turistas e moradores que vivem na região. Mas, gente, é uma imagem realmente impressionante. Tem ainda os médicos americanos que anunciaram a possível cura de um bebê que nasceu com AIDS em Los Angeles. Olha que vitória importante de umas doenças que estão aí acabando com as nossas vidas. Pois bem, médicos americanos anunciaram a possível cura de um bebê que nasceu com AIDS em Los Angeles. A cura, segundo a virologista que lidera os testes, pode ter ocorrido pelo fato do bebê ter sido tratado logo após o nascimento. A criança, que nasceu em abril do ano passado, já passou por uma bateria de exames. E estes exames indicam que ela teve a chamada cura funcional. Ou seja, não se trata de o fim do vírus, de erradicar o vírus, mas sim do sistema imunológico da pessoa que passa a ter uma autonomia para controlar o vírus sem o uso dos remédios. Ou seja, o corpo da pessoa, o corpo da criança está vencendo o vírus. Esse seria o segundo caso nos Estados Unidos de cura em um bebê que nasce com o vírus da AIDS. Primeiro foi anunciado em março do ano passado. Nas duas situações, as mães não estavam sendo tratadas durante a gravidez. Quando isso é feito, impede-se a transmissão do vírus em 98% dos casos. Portanto, uma mãe que é portadora do HIV, ela tem o HIV, se ela faz o tratamento, em 98% dos casos, ou seja, na maioria das vezes, o vírus não passa para a criança. Nesses casos, a mãe não fez o tratamento, mas ainda assim os médicos conseguiram um bom resultado. Que boa notícia, que ótima notícia. Também nos Estados Unidos, pesquisadores estão animados com os resultados de uma terapia genética contra a AIDS. É isso mesmo, gente, é mais vitória. Esse tratamento provoca uma mutação nas células do sistema imunológico. É uma chamada mutação positiva. E aí, os pacientes com HIV conseguem também combater o vírus. Essa mutação combate uma proteína que ajuda o vírus a se multiplicar. Isso impede a multiplicação do HIV. 12 pacientes que fizeram os testes apresentaram melhora. Boa notícia, ótima notícia. Olha aqui, foi preso o suspeito de ser um matador em série que atacava na região central de São Paulo. A repórter Elaine Cortez tem as informações para você. Um saxofonista, um morador de rua, um auxiliar de cozinha e um travesti. 4 vítimas mortas a facadas, principalmente no pescoço, que tiveram os documentos roubados depois das mortes e foram atacadas sempre depois das 3 da manhã, em pontos próximos da região do Brás, área central de forte comércio popular de São Paulo, no intervalo de uma semana. Todas essas evidências levam a polícia a suspeitar que esses homicídios em série foram cometidos pelo mesmo assassino. A gente linka porque os horários são parecidos. O rapaz morador de rua que foi esfaqueado é aqui a 50 metros. Né? Então, assim, algumas características levam a gente a crer, né, que seja a participação dele em todos esses crimes. Ailton Isaías da Silva, um pernambucano de 19 anos que trabalhava numa confecção no mesmo bairro, foi preso em casa, num beco inclusive, bem perto de onde 2 pessoas foram mortas. Com ele foram apreendidas 2 facas que podem ter sido usadas nos crimes, além de um boné e uma camiseta preta que aparecem nas imagens gravadas por câmeras de segurança. Essas imagens são do domingo passado e mostram um momento em que a última vítima foi morta, o travesti. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, investiga os casos e o suspeito passou a madrugada e a manhã inteira aqui prestando depoimento. Ainda não se sabe comprovadamente se ele sofre de algum distúrbio mental. Zucatelli. Obrigado, Elaine. A prisão de outro suspeito foi noticiada agora há pouco pela repórter Fabiana Teixeira no caso daquele assalto. Fabiana tem as informações pra gente. Diga, Fabiana. Bem, Zucatelli, com relação a esse caso que a Elaine acabou de falar, do suspeito do maníaco do Brás, o Ailton, ele continua prestando depoimento aqui no DHPP. Ele que é o principal suspeito não só pela morte do travesti, mas também das outras 3 vítimas. A polícia, o interrogatório dele começou na madrugada e ainda continua, são horas de depoimento. E se for realmente a polícia pedir a prisão preventiva dele, ele sai daqui, segue para o ML e na sequência vai para um centro de
detenção provisória. A polícia trabalha principalmente com imagens de um circuito interno na tentativa que ele confesse o crime. Mas, por enquanto, ele ainda não confirmou o crime não só da vítima do travesti, quanto as outras mortes que aconteceram no Brás em apenas uma semana, Zucatelli. Obrigado, Fabiana. É isso aí, são as informações ao vivo para você.